Sejam bem-vindos. Vocês vão conhecer o Museu de Arqueologia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Vão conhecer ainda também como que se constrói o conhecimento sobre o passado de Mato Grosso do Sul. E vão saber também um pouquinho sobre a vida e quem foram os primeiros seres humanos que viveram em Mato Grosso do Sul. Este museu também tem história. Ele é produto de 20 anos de pesquisas arqueológicas desenvolvidas por professores, técnicos e estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Museu não é um depósito de coisas velhas ou exóticas. É um lugar onde as pessoas poderão dialogar com o passado, buscando compreender o presente e assim poder planejar o futuro. Mato Grosso do Sul é um estado que tem uma vasta extensão territorial, equivalente a alguns países da Europa, como França e Alemanha, por exemplo, mas apresenta uma diversidade ambiental significativa, isto é, nós temos 3 grandes compartimentos ecológicos, que são o Cerrado, que é tipicamente do Centro-Oeste, o Pantanal e depois as florestas. Então, da mesma forma como hoje, se analisarmos os povos indígenas dessas regiões, vamos ver que são povos indígenas diferenciados e desenvolveram culturas materiais adaptadas a esses respectivos ambientes onde habitam. A mesma constatação nós podemos fazer em relação ao passado arqueológico, isto é, o passado arqueológico do Pantanal é completamente diferente do passado arqueológico do Cerrado, das regiões de floresta. A problemática principal no Pantanal, em termos de estratégias de sobrevivência, é justamente se equilibrar, equacionar o ciclo das águas, que são variações muito radicais sazonalmente. Então, as populações pantaneiras, como fazem ainda hoje, né, tinham no fenômeno das cheias o seu principal determinante do seu modo de vida. Além do Pantanal, como já foi dito, nós temos uma paisagem aqui em Mato Grosso do Sul bastante contrastante com essa. A vegetação do Pantanal é rala, é baixa, é bem esparsa. Já porções, sobretudo da região centro-sul de Mato Grosso do Sul, antigamente, isso não muito antigamente, há pelo menos de 100 anos para trás, recuando aí para o passado pré-histórico, havia uma imensa floresta tropical, úmida, subtropical em alguns pontos, que cobria esses municípios hoje do chamado Cone Sul de Mato Grosso do Sul. Então, o modo de vida das pessoas dentro dessa mata, que era também chamada de Mata de Dourados, pode ser comparado, e essa comparação apresenta muitas semelhanças com os povos indígenas das regiões de florestas amazônicas ou da Serra do Mar, a chamada Mata Atlântica. Agora, o que caracteriza o Cerrado em relação a essas outras 2 regiões citadas anteriormente, é justamente o caráter semiárido, né? Nós já temos aí o fator água como fundamental para a sobrevivência, não tão abundante, não tão disponível como vamos encontrar na floresta ou no Pantanal. Mas isso absolutamente não foi obstáculo para a sobrevivência, apenas foram encontradas outras soluções tecnológicas para que a vida desses antigos habitantes dessas regiões, desses municípios de Mato Grosso do Sul, se desenrolasse normalmente como aconteceu nas outras regiões. É importante lembrar que, apesar da eficiência desses sistemas culturais identificados pela arqueologia em cada uma dessas realidades ambientais, o que deu certo num lugar não daria no outro. Por exemplo, todos os objetos, todos os artefatos, enfim, o conhecimento sobre a natureza que foi acumulado durante séculos por sociedades que ocuparam a região do Cerrado, se tivesse que haver abruptamente, repentinamente, uma migração desses povos do Cerrado para o Pantanal, ou vice-versa, as dificuldades seriam imensas, porque aquilo que foi
durante milênios, desenvolvido para um sistema de vida eficiente nessas paisagens, não pode ser automaticamente transportado para outra porque não funciona. As matérias-primas são diferentes, as tecnologias são diferentes, os artefatos são diferentes e os produtos a serem buscados na natureza, como uma ação geral de captação de recursos naturais, é específico para cada área dessas. Podemos dividir o passado arqueológico do Mato Grosso do Sul, que já remonta a mais de 10 mil anos, em duas grandes unidades, em dois grandes blocos temporais. Aquele que nós chamamos de o período dos caçadores-coletores pré-históricos e aquele período que nós chamamos dos índios ceramistas agricultores. O que caracteriza cada período desses que acabei de citar? Bem, os caçadores-coletores pré-históricos, eles já, ao contrário do índio, não produziam os alimentos que necessitavam. Eles eram predadores da natureza. Então, portanto, o seu inventário de bens materiais era bastante simples e reduzido. Ou seja, eles utilizavam basicamente ferramentas de pedra lascada. Podemos dizer que são as evidências da nossa idade da pedra. Já por volta de uns 3.500 anos atrás, nós percebemos assim mudanças culturais em todas essas regiões aqui já citadas e esses caçadores-coletores pré-históricos foram paulatinamente se transformando em sociedades sedentárias, sociedades que desenvolveram a agricultura e, por decorrência, entre outras características da cultura material típica de sociedades indígenas, surge também a cerâmica. Apesar de termos feito essa distinção entre caçadores-coletores e sociedades indígenas, é muito importante que a gente compreenda que não estamos aqui querendo dizer que índios seriam mais desenvolvidos, mais civilizados do que os caçadores-coletores que os antecederam. O que, na verdade, a gente percebe pela arqueologia é que a humanidade, ela encontra fórmulas eficientes de sobrevivência. O que importa é encontrar uma fórmula que garanta a sobrevivência e a qualidade de vida. Quando a gente começa a pensar sobre o passado arqueológico de algum lugar, as primeiras questões que nos vêm à mente são aquelas relacionadas às origens, isto é, quando, onde e como surgiram os primeiros habitantes de um lugar. Podemos citar, já como as datas mais antigas da presença do homem, que evidenciam a presença do homem em Mato Grosso do Sul, um momento entre 10 a 11 mil anos. Alguns sítios já foram escavados, sobretudo na região nordeste de Mato Grosso do Sul, que nos apresentaram confirmações cronológicas de que o homem ali já vivia há mais de 10 mil anos. Como que então o ser humano apareceu aqui em Mato Grosso do Sul? É claro que ele veio para cá de outras regiões. Quais regiões? Ainda não sabemos, mas uma pista para encontrarmos uma resposta para essa pergunta está na nossa bacia hidrográfica. Ou seja, a bacia Platina, ela tem uma extensão de alguns milhares de quilômetros e a sua cabeceira, os rios que formam a bacia Platina, têm a sua cabeceira muito próximo dos rios que integram a bacia amazônica. Então é muito provável que movimentos migratórios numa direção norte-sul, vindo pelo sul da bacia amazônica, entraram na bacia Platina e, seguindo esses cursos fluviais, surgiram aqui em Mato Grosso do Sul, como eu disse, entre 15 e 10 mil anos atrás. Agora, aonde estão esses vestígios mais antigos do homem aqui em Mato Grosso do Sul? Bem, estão justamente próximo a um desses grandes cursos fluviais, que é a bacia do Rio Paraná. Na região nordeste de Mato Grosso do Sul, mais especificamente no município de Chapadão do Sul, na região de Alcinópolis, de Coxim, enfim, aquela área do Cerrado, também conhecida de certa forma como Bolsão, na nossa linguagem geográfica regional, são
é o lugar onde a gente encontra os sítios arqueológicos mais antigos até agora registrados pela ciência. Não quer dizer que necessariamente estejamos afirmando que foi por ali que entraram os primeiros seres humanos, até porque também no Pantanal, ali localizadamente entre Corumbá e Ladário, uma equipe de pesquisadores, alguns anos atrás, encontrou um esqueleto humano que foi datado em 8.400 anos. Então, é possível também que alguns habitantes tenham vindo de outras direções que não essas que foram citadas, isto é, podem ter vindo do Chaco, podem ter vindo dos Andes. A pesquisa arqueológica em Mato Grosso do Sul é relativamente recente, mas já temos uma pequena história. Hoje, nós já acumulamos em torno de 25 anos de pesquisa arqueológica. As pesquisas começaram a ser feitas sistematicamente aqui em Mato Grosso do Sul, com critérios científicos, em torno de 1985, 1986. Curiosamente, no nascer da arqueologia de Mato Grosso do Sul, da pesquisa científica, já tivemos a oportunidade de encontrar um sítio arqueológico que até hoje ainda é o mais antigo vestígio da presença do homem no território estadual. Esse sítio se localiza na bacia do rio Sucuriú, que é um afluente do rio Paraná. Ali, num abrigo sobre rocha, é uma espécie de uma caverna, foram encontrados painéis com inscrições rupestres, algumas pinturas, algumas gravuras e vestígios de pedra lascada. As escavações que foram feitas naquele momento, a título de prospecção, resultaram na localização de restos arqueológicos de antigas fogueiras feitas por esses caçadores-coletores pré-históricos. Algumas amostras desse carvão foram recolhidas e enviadas para laboratórios especializados para a datação e foi então quando nós obtivemos esse dado científico, essa confirmação cronológica de 11 mil anos. Como era a vida dessas pessoas? Eles eram caçadores-coletores, tinham uma relação sazonal com a paisagem, quer dizer, numa época do ano eles estavam num lugar, em outra época do ano eles estavam em outros lugares, obedecendo sempre essa sazonalidade ambiental. Na época da Piracema, deviam se concentrar próximos a corredeiras, cachoeiras, que é onde era fácil a pesca. Quando cessava esse recurso abundante da pesca, eles iam buscar outras formas de sobrevivência, talvez se baseando então na coleta vegetal. E aí então recorriam às frutas, aos frutos, às raízes das diferentes estações do ano. Em épocas mais chuvosas, mais úmidas, com certeza eles preferiam construir os seus acampamentos, instalar os seus habitats provisórios nos abrigos sob rochas, nas cavernas dessas regiões. E o tempo que eles permaneciam aí era um tempo que exerciam diversas atividades, desde se alimentar, dormir, lazer, conversar, mas também manifestar suas preocupações com a natureza, com a vida, enfim, com o lado existencial. E nós sabemos que isso ocorria porque em diferentes abrigos desses com inscrições rupestres, né, nós verificamos que esses sinais são indicadores de que eram ali realizados rituais, provavelmente mitológicos. Que tipo de rituais? Não sabemos, talvez rituais que evocassem, né, uma facilidade maior na caça, outros rituais relacionados a manter a fertilidade do grupo, que essas comunidades eram pequenas, em torno de 20, 30 pessoas no máximo, eram pequenos bandos. Então, o número de integrantes do bando era fundamental para a sobrevivência do bando como um todo. Nós encontramos inscrições rupestres em Aquidauana, encontramos inscrições rupestres na região de Camapuã, encontramos no município de Rio Negro e também encontramos mais ao sul do estado, e especificamente em Maracaju, no município de Maracaju, nós temos alguns sítios arqueológicos com inscrições rupestres muito marcantes. Ou seja, elas representam uma outra realidade cultural diferente dessas que acabamos de nos referir sobre o nordeste do estado.
Os vestígios arqueológicos encontrados nesses sítios da região de Maracaju, Guia Lopes, Niuaque, inclusive, são vestígios arqueológicos que nos permitem uma associação cultural com povos pré-históricos que viveram no sul do Brasil. Então, em escavações que foram realizadas no sítio Maracaju 1, na área desse município, foram encontradas pontas de projéteis, pontas de lança, que eram utilizadas na caça de animais mamíferos de médio e grande porte, como cervos, catetos ou mesmo antas. Essas pontas de projéteis que são delicadamente lascadas, dando a elas uma eficiência de perfuração e corte muito grande, são encontradas também nos estados do sul do Brasil. Esse tipo de tecnologia, a arqueologia denomina tradição lítica umbu. Então, na verdade, se há uma grande diferença entre índios que hoje vivem aqui em Mato Grosso do Sul, essas diferenças são linguísticas, são mitológicas, são culturais como um todo. Essas diferenças culturais também tão contrastantes nós já encontramos nesse passado pré-histórico. Quer dizer, ao compararmos esses sítios do Alto Sucuriú com os sítios com inscrições rupestres da região de Maracaju, vamos poder perceber que eram povos bem distintos. Quando se pensa sobre as origens do povoamento humano em Mato Grosso do Sul, uma pergunta que também surge automaticamente no leque de preocupações das pessoas quando se interrogam sobre o nosso passado é que aparência essas pessoas teriam? Será que elas eram parecidas com o índio atual? Será que elas tinham traços anatômicos diferentes do índio? Isso nós não sabemos. Nós temos um caso clássico de um esqueleto encontrado em Minas Gerais, que acabou sendo conhecido como Luzia, a primeira brasileira, que tinha feições negroides. Se esses sítios nos apresentam datas contemporâneas àquelas do período em que essa Luzia, a primeira brasileira, viveu na região da Lagoa Santa, em Minas Gerais, é possível, isso é uma hipótese ainda, que também esses primeiros habitantes de Mato Grosso do Sul não tivessem a aparência do índio e sim esse biotipo mais parecido com esses aborígenes australianos. Entre as centenas de sítios arqueológicos já registrados pela ciência em Mato Grosso do Sul, nós podemos fazer uma distinção entre o tipo desses sítios. Nós temos esses sítios de caçadores-coletores pré-históricos, que são basicamente caracterizados pelas ferramentas ou vestígios do lascamento de pedra e inscrições rupestres, e também temos sítios arqueológicos a céu aberto com vestígios cerâmicos. Nesses locais, podemos afirmar com certeza que houve aldeamentos indígenas pretéritos, ou seja, os antepassados dos índios atuais. Alguns desses sítios com vestígios cerâmicos, eles foram ocupados por índios, por sociedades indígenas que já não existem mais. Algumas, inclusive, desapareceram antes mesmo do descobrimento do Brasil. Nós temos certos tipos de sítios com vestígios cerâmicos que não podem ser associados diretamente a nenhum outro grupo indígena conhecido do período colonial para cá. Agora, quando nos perguntamos novamente da onde vieram esses índios, qual é a origem dos produtores dessa cerâmica arqueológica atribuída às sociedades indígenas pretéritas, nós não podemos afirmar ainda com convicção nada sobre isso. Apenas que, provavelmente, a maior parte desses grupos indígenas que povoaram, que foram a base, que são os antepassados dos índios atuais, vieram de outras regiões, outros estados brasileiros ou mesmo de países vizinhos, como o Paraguai e a Bolívia. Então, os índios
compuseram sociedades bem mais complexas que os caçadores-coletores, ou seja, enquanto que os caçadores-coletores formavam bandos de 20 e 30 pessoas, esses aldeamentos indígenas já tinham algumas centenas de pessoas vivendo em torno de um mesmo objetivo, que é garantir a sua sobrevivência, e para tal estabeleciam padrões, normas de relações sociais, normas de produção e outros itens culturais necessários para manter a articulação do grupo. Quando nós paramos para pensar arqueologicamente sobre o que a cerâmica, o vestígio cerâmico pode nos falar sobre o passado, uma das primeiras conclusões que nós tiramos é que haviam diferentes povos vivendo aqui, fazendo cerâmica de forma diferente. A cerâmica, portanto, passa a ser um testemunho identitário. Em outras palavras, cada índio faz a cerâmica de um jeito, melhor dizendo, cada sociedade indígena faz a cerâmica de um jeito, obedecendo esses critérios: a confecção, a decoração, o formato e o uso. Então, dessa forma, encontrando cerâmicas diferenciadas, nós temos condições de reconstruir uma cartografia das sociedades indígenas que viveram no Mato Grosso do Sul pré-colonial. Então, uma parte desses sítios nós podemos identificar com clareza como sendo sítios vinculados ao passado dos índios atuais. A outra parte de sítios arqueológicos que surge dessa cartografia produzida pela cerâmica arqueológica, ela não nos permite uma associação com os índios atuais. Quer dizer, não foi só a chegada do colonizador europeu que fez com que se extinguissem populações indígenas em Mato Grosso do Sul. Um exemplo que eu estou falando, na região da Bodoquena, da Serra da Bodoquena, ali no município de Bodoquena mesmo, em cavernas que existem naquela porção da Serra da Bodoquena, nós encontramos diversos recipientes de cerâmica, encontramos pequenas estatuetas feitas de cerâmica, que inclusive se encontram aqui na exposição do Museu de Arqueologia, e que nós temos algumas datações para essa cerâmica que nos remetem a 700, 800 anos atrás. Porém, as características tipológicas dessa cerâmica são tão próprias que não podem ser associadas a outros grupos indígenas conhecidos. Então, nós entendemos a partir daí que deve ser algum grupo de indígenas que desapareceu, alguma sociedade, alguma etnia que desapareceu antes do descobrimento do Brasil. Uma das evidências arqueológicas mais espetaculares da nossa pesquisa, da nossa coleção e da nossa exposição aqui no Museu de Arqueologia é a cerâmica guarani. Durante os últimos 15 anos, a equipe de arqueólogos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul desenvolveu pesquisas arqueológicas sistemáticas no Vale do Rio Paraná, sobretudo na margem direita, que é a margem sul-mato-grossense. E ali foram identificados algumas dezenas de sítios arqueológicos que são correspondentes a antigas aldeias guaranis, que são testemunhos de aldeamentos indígenas, fabricantes de uma cerâmica considerada guarani naquela região. Então, nós temos hoje aqui no Museu de Arqueologia, temos aqui na exposição uma coleção variada de recipientes, alguns inteiros, outros foram restaurados, outros são parciais, que mostram aspectos do cotidiano, da vida, da cultura material dessas sociedades indígenas filiadas ao grupo Guarani. O que é interessante é que esta cerâmica que nós encontramos, que temos certeza que foi produzida pelos os antepassados dos atuais índios guaranis, hoje ela não é fabricada mais. Daí vem a importância cultural, pedagógica e educativa do museu e dessa exposição. Analisando
os recipientes de cerâmica, alguns parciais, outros inteiros, que foram recuperados nas escavações, sobretudo ali no Rio Paraná, nós podemos, pela tipologia dos potes, pelas suas características em geral, reconstituir o seu modo de vida, pelo menos parcialmente. Então, por exemplo, um formato de um recipiente de cerâmica que tenha uma aparência globular. Nós sabemos que esse tipo de recipiente era utilizado para cozinhar os alimentos, milho, peixe e outros tipos de alimentos a serem consumidos cozidos. Outros tipos de formato, por exemplo, de um recipiente que nós chamamos de cambuci, ele reproduz o que hoje é a forma da cuia da erva mate, onde a população sumatogrossense, indígena ou não, toma diariamente o seu chimarrão, o seu tereré. Então nós percebemos que o formato da cuia está presente já na cerâmica do Índio Guarani. Inventor, digamos assim, do consumo da erva mate foi o Índio Guarani. E outras inferências que podemos tirar analisando as formas do recipiente. A análise tipológica da cerâmica nos ilumina o dia a dia dessas pessoas. Nós nos referimos aqui diversas vezes ao passado pré-colonial. Porém, a arqueologia não restringe seus estudos a esse passado pré-colonial, ou seja, aquilo que antecede o ano de 1499. E para esse tipo de pesquisa, essa pesquisa que aborda realidades arqueológicas pós o descobrimento do Brasil, a arqueologia deu um nome. Esse nome é arqueologia de contato, isto é perceber, entender e explicar que mudanças culturais ocorreram com essas sociedades indígenas que viviam há séculos com os seus modelos tradicionais após a chegada do europeu. Isto é, houve o desaparecimento de características culturais, por outro lado, houve a incorporação de novos itens culturais, como é normal. Sempre que duas sociedades se aproximam, há um intercâmbio, uma troca de bens culturais. Nós chamamos a esse tipo de pesquisa de arqueologia de contato. Um exemplo da arqueologia de contato. Quando o índio começa a conviver com o europeu, ele tem o conhecimento, ele observa na cerâmica europeia, trazida pelo colonizador, a alça, né, numa xícara, em algum recipiente, numa panela, e aí o índio percebe a utilidade daquele adereço, daquele atributo adicionado ao recipiente. E ele vê a função e a utilidade que aquilo poderia ter para ele também. Então ele incorpora, ele adota nos seus recipientes esse atributo. Então, quando a gente encontra uma cerâmica indígena em condições arqueológicas, vindo com uma alça, nós falamos, bom, isso daqui é uma cerâmica neo-brasileira, isto é, uma cerâmica indígena feita já com algumas características que o índio adquiriu da sociedade envolvente, da sociedade brasileira. Enfim, há uma série de objetos da cultura europeia que, na medida em que o tempo vai passando, se misturam àqueles objetos que são tipicamente indígenas, que são da sua cultura tradicional. Um exemplo dessa arqueologia de contato é com relação ao sítio arqueológico que nós denominamos Santiago de Xerés. Santiago de Xerés foi uma cidade colonial, a cidade mais antiga de Mato Grosso do Sul. Não existe mais, ela foi destruída em 1632 por um ataque dos bandeirantes paulistas comandado por Raposo Tavares. Xerés foi fundada em 1593 por colonos paraguaios castelhanos. O seu fundador chamava-se Rui Dias de Guzmán, é um descendente dos primeiros conquistadores da Bacia Platina, entre eles personalidades ilustres da história do Paraguai,
como Domingos Martinez Irala, ou talvez um dos maiores conquistadores da história dos descobrimentos, que se chamava Alvar Nunes Cabeça de Vaca. Inclusive, Santiago de Xerez tem esse nome de Xerez, porque esses colonizadores, os fundadores de Xerez, eles eram oriundos de uma cidade espanhola, que existe até hoje, chamada Jerez de la Frontera. Hoje, o lugar aonde foi Xerez é um sítio arqueológico e se caracteriza por algumas ruínas que sobreviveram desse período. As escavações que estão tendo início em Santiago de Xerez, aquilo que a gente chamaria de arqueologia histórica, essas escavações nos evidenciam tanto objetos que eram utilizados no dia a dia pelo castelhano paraguaio, como também objetos indígenas. Na verdade, Santiago de Xerez, como ainda é Mato Grosso do Sul até hoje, era uma sociedade multicultural, ou seja, índios e brancos vivendo juntos. Além da realidade de Santiago de Xerez, como um exemplo da arqueologia histórica aqui em Mato Grosso do Sul, nós podemos citar também o caso de Camapuã. Hoje é uma cidade, mas no século XVIII, Camapuã era a sede de uma fazenda que teve um papel estratégico para o desenvolvimento do movimento bandeirante. Ou seja, no século XVIII, as monções, que eram comboios fluviais que saíam de São Paulo e se dirigiam a Cuiabá, no núcleo minerador que ali havia se instalado a partir do início do século XVIII, precisava de um lugar de abastecimento, de um lugar onde que se pudesse repor os suprimentos consumidos na viagem de São Paulo até aquela localidade. Camapuã está localizado exatamente no divisor de águas entre a bacia do Rio Paraná e a bacia do Rio Paraguai. Neste ponto, os bandeirantes necessariamente tinham que desembarcar de suas canoas, descarregá-las e transportar por terra, por um trecho de alguns quilômetros que era denominado Varadouro, todos os seus pertences, tudo traziam consigo, tanto na ida como na volta. Bem, a fazenda Camapuã era, entre outras coisas, uma fazenda de criação de gado. O gado da fazenda Camapuã, ele não era criado para abastecer mercados, consumidores vizinhos, até porque não havia nada onde esse gado poderia ser empregado como mercadoria. Na verdade, o gado da fazenda Camapuã, ele era utilizado para rebocar as canoas, que eram enormes e muito pesadas. Algumas canoas dessas dos bandeirantes, do ciclo das monções, chegavam a ter 30 a 35 metros de comprimento e de uma única tora de árvore. Então, chegava a pesar, às vezes, mais de 1 tonelada. O reboque dessas canoas era feito por bois, que vinham puxando essas canoas sobre roletes. Então, essa era uma das funções da fazenda Camapuã, ou seja, além de abastecer, ela integrava o sistema de transporte. Hoje, esses vestígios são apenas arqueológicos, quer dizer, a atual Camapuã não é uma continuação histórica direta dessa Camapuã do século XVIII. Camapuã é importante para a gente entender a definição territorial, o contorno, o mapa do Brasil atual. Ela é um marco dessa expansão da nossa fronteira em direção ao oeste. Então, essa é mais uma realidade em que a arqueologia de contato e a arqueologia histórica contribuem para o nosso conhecimento do passado sul-mato-grossense. O final dessa história que estávamos contando até agora tem muito a ver com os índios atuais. Eles são, na verdade, os depositários e os herdeiros de todo esse passado que vocês vão visitar daqui a pouco na nossa exposição. Na verdade, o que essa exposição, o que esse museu nos ensina, olhando para o passado, é que é possível vivermos dentro da diversidade ambiental, dentro da diversidade cultural, sem que para isso tenhamos que destruir o meio ambiente ou destruir o outro, aquele que é diferente de nós. Obrigado pela atenção.
A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e o patrocinador dessa exposição, a Petrobras, lhe desejam uma prazerosa viagem pelo passado de Mato Grosso do Sul.